Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Na disciplina de História Contemporânea ministrada por mim, Daniel Chaves, na Universidade Federal do Amapá, eu vou continuar apresentando a vocês o conteúdo do que é mais uma aula do nosso curso de História Contemporânea, falando agora da Primeira Guerra Mundial. A gente viu na sessão passada algumas das questões estruturantes que teriam sido causas influentes na ocorrência dessa guerra mundial, com todas as suas particularidades, que nós também já vimos. Nessa sessão, a gente vai observar uma outra questão. O que foi em si a Grande Guerra? Qual é a lógica dos fatos, os processos? E o que a caracterizou como tão excepcional e tão importante? Quais são os significados da guerra em si que nós devemos destacar? Para continuar a contextualização do que é o conflito, os historiadores costumam debater o quanto as tais alianças complexas, que são comumente referidos como alguns dos principais fatores, acabaram contribuindo para a eclosão da Primeira Guerra Mundial, já que a crise entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia poderia ter sido localizada, ou seja, poderia se dar apenas na região centro-europeia e balcânica. Mas, rapidamente, essa crise se transformou em um conflito global, apesar do fato das alianças, notadamente a Tríplice Entente, não ter estipulado nenhum tipo de defesa mútua. Ou seja, há um grande estímulo, há uma grande corrente de interpretação sobre a Primeira Guerra, um conjunto de historiadores que apontam a ideia que a guerra era evitável ou poderia ter sido contornada. Essa é sempre uma preocupação contrafactualista quando se tratam de conflitos, especialmente sob a luz dos estudos da paz e estudos da tentativa de concórdia entre as pessoas, né? Bom, vamos em frente aos fatos. O que foi a Frente Ocidental? Foi o principal teatro da guerra. Quando a gente fala teatro de guerra, a gente está falando sobre a extensão territorial na qual acontece um conflito. Ou seja, a Frente Ocidental, que a gente se refere, é algo próximo disso aqui. Tá? Imaginando que a gente tem esse território europeu, vamos ao Google Maps, que é sempre um amigo. Imaginando que a gente tem um mapa da Europa, isso aqui, essa linde, essa fronteira do conflito, que foi um conflito amplamente disparado no centro da Europa, né? Quando a gente se refere à frente ocidental do conflito, a gente está se referindo ao que seria essa região aqui, vamos dizer assim, simplificadamente, do flanco, da superfície de atrito fronteiriça entre França e Alemanha, principalmente, apesar dos beligerantes serem os mais diversos, tratando de um conflito dessa magnitude, ok? Então, quando a gente fala em uma guerra com uma frente ocidental, a gente está falando disso. E essa frente ocidental, tendo sido o principal teatro de operações, a região territorial onde a guerra acontece, se deu majoritariamente a partir de agosto de 1914, quando o exército alemão abre essa frente invadindo Luxemburgo e Bélgica, ganhando o controle de regiões da França, incluindo, nessas primeiras ofensivas alemãs, a Batalha de Liège e a Batalha das Fronteiras, na fronteira com a França, que nós já vimos também na sessão passada. Com a responsabilidade usualmente atribuída à Alemanha pela guerra, o que parece sempre uma visão bastante teleológica da guerra, quer dizer, tentando traçar uma vilania, uma lógica de responsabilidade unilateral da Alemanha na guerra, o que é sempre muito difícil, porque em conflitos interestatais é pouco provável que nós tenhamos apenas um responsável, né? Quando a gente fala dessa responsabilidade do exército alemão, há um grande senso de responsabilidade do ponto de vista da questão sobre a população civil. Por quê? Porque essa entrada alemã no território belga, especialmente, foi cercada de violência do exército contra civis e propriedades, né? Depois de marchar pela Bélgica, por Luxemburgo, por Ardennes, o exército alemão avançou na segunda metade de agosto para o norte da França, né? E aí começaram uma série de batalhas, inclusive a Batalha de Charleroi e a Batalha de Mons, que são batalhas extremamente importantes. Esse foi um fronte muito sangrento na história dos conflitos interestatais europeus. A Primeira Guerra Mundial e a sua frente ocidental tiveram
essa tonalidade de agressividade, de violência extrema. O exército alemão chegou a 43 milhas de Paris, mas na primeira Batalha do Marne, em setembro, tanto as forças francesas quanto as britânicas, que tiveram um papel importante, foram capazes de forçar uma retirada alemã. O exército alemão, portanto, recuou ao norte do rio Ain, estabelecendo uma certa estaticidade, uma certa paralisia dessa frente ocidental. É a partir de um momento decorrente por volta de 1915, que vai durar bastante tempo, que começam a ampliação do sistema de trincheiras, especialmente na fronteira suíça até o Mar do Norte. Esse território que a Alemanha tinha interesse, um interesse muito grande em defender, tinha mais de 60% da produção de ferro-gusa, que nós já vimos o que é um componente fundamental para a fabricação do aço, e mais de 40% da indústria do carvão francesa, o que teria sido e foi um grande golpe econômico para a indústria da França. Depois que a marcha alemã sobre Paris foi interrompida nessa primeira Batalha do Marne, ambos os lados começaram essas linhas de trincheiras, que mudou muito pouco nos anos seguintes. Então, nós poderíamos dizer que na história da violência perpetrada durante a Primeira Guerra Mundial, a fronteira entre França e Alemanha, entre Alemanha, França e Luxemburgo, Bélgica, Suíça, foi uma fronteira com conflitos bastante duradouros, bastante agressivos, bastante violentos e com uma duração considerável, um atrito considerável ao longo de toda a Primeira Guerra. A gente já mostrou, mas essa linha aqui é importante para vocês conhecerem, que é uma linha de defesa alemã. Veja só como passa pelo território de Luxemburgo, Alemanha, Bélgica, tudo bem? Chegando muito próximo de Paris, inclusive. Então é mais ou menos nesse sentido aqui que o fronte se estabilizou. Quando a gente fala na estabilização desses frontes, na construção de uma guerra de trincheiras, a gente muitas vezes não tem uma noção muito precisa do que isso representou. Então vamos tentar olhar um pouquinho o que foi essa guerra de trincheiras. A guerra de trincheiras, como acabou se tornando mais célebre na Primeira Guerra, é um tipo de guerra terrestre, com linhas de combate ocupadas, consistindo em trincheira. O que é uma trincheira? Né? Algo que hoje, usualmente, não faz muito sentido em termos de representatividade em conflitos militares, mas na Primeira Guerra foram super importantes. As trincheiras, olha só, o que são as imagens de algumas trincheiras. Eram essas escavações, né? Essas valas, esses fossos escavados linearmente no solo, né? Para que as tropas possam se proteger de armas de fogo e da artilharia dos inimigos. Ela ocorre quando uma revolução no poder de fogo não é acompanhada pela mobilidade, como foi o caso das duas primeiras décadas do século XX. Quando os sistemas defensivos se tornam desatualizados, se tornam mais atualizados do que as táticas militares. Então, a gente pode dizer que essas trincheiras eram um instrumento defensivo das forças de ambas as partes, para fazer com que os seus soldados ficassem ali posicionados, mas não cedessem espaço para os oponentes. Então, essa é uma guerra, a Primeira Guerra Mundial, que tem um profundo caráter defensivo nesse aspecto tático operacional relativo ao uso de trincheiras. Essas trincheiras acabaram se tornando verdadeiras linhas de comunicação na guerra, extremamente importantes
para que esses sistemas de defesa pudessem se comunicar e se manter assim interligados. Essas trincheiras, como nós vimos nas imagens, elas eram compostas por escavações que eram protegidas por contenções, elas eram protegidas por armações, vou tentar mostrar para vocês aqui, por algumas encostas que eram feitas. Eu vou mostrar uma imagem de como era mais ou menos uma trincheira, deem uma olhada só. Interessante isso que eu vou mostrar. Aqui ficavam as linhas, isso aqui é a altura do solo, né? As áreas de descanso, fuzis com arame farpado impedindo a invasão, o uso de gases venenosos, de morteiros, de vários tipos de meios de causar letalidade ou dano ao inimigo, acabavam se confundindo com condições insalubres. Então é por isso que a guerra de trincheiras se tornou conhecido como uma guerra tão desgastante. Vou tentar mostrar outro esquema de trincheiras aqui para vocês. Olha só. Como elas eram interligadas. Estão vendo? Criando uma espécie de proteção contra as ofensivas inimigas. Então, essas trincheiras se tornaram um obstáculo significativo para o oponente, mas também se transformaram num espaço extremamente desagradável, extremamente traumático, extremamente perigoso, não só por conta do risco de ataques aéreos ou de ataques de artilharia avançada, como também do ponto de vista das próprias condições sanitárias, das condições psicológicas das tropas. Essa artilharia, muito mais letal do que na década de 70 do século XIX, combinada com metralhadores, tornava uma travessia em terreno aberto difícil. Então, em exemplo, como grandes batalhas do Somme, os comandantes de ambos os lados não conseguiam desenvolver táticas para romper posições entrincheiradas sem muitas baixas. Só após o início da guerra começou a se utilizar o tanque, o gás, mas sempre com uma questão da mobilidade tática sendo um empecilho. Uma imagem para vocês terem uma ideia. Essas são trincheiras do 11º Regimento de Cheshire, em Auvilliers-la-Boisselle, tá? No Somme, na França. Isso aqui é uma trincheira em close. Os soldados ficavam aqui, dormiam, os mortos muitas vezes ficavam no chão, com muitos ratos, com muitas doenças. Vale lembrar que essa é a época da gripe espanhola, que foi uma pandemia que matou muita gente. Trabalha-se com um número de 50 milhões de pessoas no mundo inteiro. Então, observem bem que essas trincheiras eram a forma de manutenção dos espaços de terreno que fora conquistado na guerra e iam se constituindo pouco a pouco em linhas de comunicação de defesa. Então, basicamente, a trincheira, que a gente ouve tanto falar, é esse espaço, são esses canais no terreno criados fundamentalmente com uma preocupação defensiva. Tá legal? Vamos em frente. Por que dizer que a Primeira Guerra Mundial, ela foi uma guerra de trincheiras e, portanto, foi uma guerra de atrasos, é um certo anacronismo, é um equívoco. Porque a tecnologia, durante a Primeira Guerra Mundial, ela refletiu, sim, uma tendência ao industrialismo com os tanques, com o uso de locomotivas, a logística já teve consequências industriais, o próprio armamento. A guerra, em geral, já tinha um certo grau de industrialização. Então é possível que a gente caracterize que a Primeira Guerra ela reserva muitas contradições entre o que são essas tendências tecnológicas, tão modernas para a época, tão revolucionárias, especialmente o uso de arma química, de armamento capaz de produzir disparos em série, em balística, as próprias condições
da balística, do ponto de vista dos materiais, havia se transformado, mas, por outro lado, as táticas militares não conseguiram apropriar-se dessa tecnologia, fazendo com que a guerra, que é um dado humano imutável e incontestável, pudesse ser, ao menos, uma guerra menos letal ou menos desgastante na sua letalidade. Então, a guerra mundial, ela é uma transição tecnológica, ela demonstra um aspecto da transição tecnológica do século XX para o século XIX. Desse novo século XX da guerra para a antiga guerra do século XIX. As questões táticas também foram sensivelmente alteradas, ou seja, em termos do que é uma historiografia militar, que nós já falamos sobre isso, que é uma história dos conflitos, havia na Primeira Guerra Mundial uma revolução em assuntos militares, ou uma série de revoluções em assuntos militares, que é chamada de, é um conceito que eles chamam de RAM. Ok? O uso de gás venenoso foi extremamente polêmico, porque embora ele tenha sido proibido nas convenções de Haia, que nós já mencionamos, de 1899, de 1907, a Alemanha se voltou para essa indústria porque esperava ser uma arma decisiva para quebrar o impasse das trincheiras. Então, o gás cloro foi utilizado em abril de 1915 pela primeira vez, na segunda batalha de Ypres, na Bélgica. O tanque, que também era uma novidade militar, que já tinha surgido em 1890, era ainda muito caro, mas foi usado também massivamente para resolver o impasse das trincheiras e poder promover o avanço estratégico no território, que passava intrinsecamente pela superação das trincheiras inimigas. Em 1917, uma outra arma, e aí são armas de uso, claro que a própria violência por si só é algo que nos causa repúdio, que nos causa náusea, estranhamento, mas algumas delas na época foram utilizadas de forma indiscriminada, porque ainda não havia se constituído uma reação ética ao uso desse tipo de instrumento bárbaro de fins militares. Então, outra nova arma que foi usada foi o lança-chamas, que não tinha um valor tático muito alto, quer dizer, ele não promovia baixas significativas, mas o papel psicológico de ser incendiado à distância por uma arma era algo que causava muito terror no campo de batalha. Então, é possível que a gente diga aqui que a Primeira Guerra Mundial teve muitas inovações militares e muita controvérsia ética por esses usos de novas tecnologias militares. Uma síntese do que foram esses novos usos, do que foi a barbárie da Primeira Guerra Mundial, pode ser representada no conceito de guerra total, que é uma mobilização dos recursos da sociedade para a guerra, expandindo alvos de guerra, para incluir todo e qualquer recurso de infraestrutura associado não só a populações e contingentes militares, mas também para populações civis. Vamos ver um pouquinho de uma definição do que é guerra total. O American English Dictionary define essa guerra total como uma guerra sem restrições, ou seja, restrita, em termos das armas utilizadas, do território que é alvo ou dos tipos de combatente envolvidos, especialmente se manifestando num contexto em que as leis da guerra são desconsideradas. Então, observem que a guerra total é uma guerra que não mede esforços em armas, ela não distingue territórios civis de territórios militares, e ela não distingue populações civis de guerreiros armados. É uma guerra que vai além do fronte e envolve todos os espaços, o que naquele contexto representava uma profunda catástrofe pelo número de mortos, apesar de não ser uma novidade. O primeiro uso contemporâneo que nós temos dessas estratégias que podem ser representadas pelo conceito de guerra total estão contidos na Guerra Civil Americana, que foi uma guerra que teve muito uso de estratégias relacionadas à guerra total, mas a Guerra Civil Americana não era uma guerra com grau de tecnologia avançada e, portanto, capaz de causar letalidade com o uso de armas químicas, como a Primeira Guerra foi.
E isso é um dos motivos pelos quais a gente tem um choque ético muito grande quando a gente olha a história da Primeira Guerra. Tudo bem? Em meados do século XIX, os estudiosos identificaram essa guerra total como uma classe à parte de guerra, uma guerra que tinha uma extensão inaplicável a determinados conflitos. Quase toda a Europa e seus impérios coloniais foram mobilizados para travar a Primeira Guerra Mundial. Então, quanto maior é o alcance da guerra, implicitamente ela é uma guerra mais totalizante possível. Jovens foram recolhidos dos seus empregos na produção para servir em funções militares. O racionamento aconteceu em meios domésticos, o alistamento obrigatório se tornou comum, apesar de controverso. Cerca de 750 mil desses jovens não militares perderam sua vida se engajando na guerra. A Bulgária chegou a mobilizar um quarto da sua população, algo próximo de 800 mil pessoas, para participar da guerra. Então, quando a gente fala da Primeira Guerra Mundial, se nós tivermos que sintetizar, isso não observando a questão das causas, que está num outro conteúdo, mas tentando observar o quanto e o que essa guerra teve de peculiar, nós podemos dizer com muita tranquilidade que foi uma guerra de caráter total, uma guerra com uma série de transições tecnológicas que fizeram com que fosse um conflito muito atritivo, um conflito repleto de atritos militares, de longa fricção, contato, agressividade entre as forças. E foi uma guerra que, por conta desses fatores de transição e alguns dos seus resultados que a gente vai ver em seguida, algumas das consequências da guerra, a gente vai observar costumeiramente que ela é um bom ponto de referência da virada do 19 para o 20, de uma transição. Então, olhem esse cartaz aqui que interessante, né? Um cartaz em inglês que dizia "Turn your silver into bullets". Leve suas moedas para que se transformem em armas. Ou seja, a mobilização de recursos ela era realmente exaustiva. Grandes indústrias de munições foram criadas para fornecer arma, cartucho, navio, uniforme, aviões. Ou seja, a industrialização e os assuntos militares, decisivamente com a Primeira Guerra, se tornaram uma relação incontornável. A gente vai assistir que a guerra saiu da Europa em um determinado ponto, especialmente em 1915, quando ela sai do Atlântico e um submarino alemão afundou um transatlântico britânico, né, o Lusitânia, com 128 cidadãos americanos a bordo. Isso fez com que o presidente americano da época, Woodrow Wilson, fosse pressionado a, por sua vez, pressionar a Alemanha com relação ao direito internacional e aos direitos humanos. Wilson sofreu muita pressão, pouco a pouco, para entrar na guerra, e a Alemanha retornando à guerra submarina, ferindo o acordo de 1915. Aqui a grafia está errada, não é 19.155, não é 1915. Quando a Alemanha retoma a guerra submarina restrita, ela fere o acordo que foi criado com os Estados Unidos em função do ataque ao Louisiana, mas logo em seguida, com o descumprimento, os Estados Unidos se engajam na guerra. A guerra também afetou muito, para pensar nesses extremos de flanco, a Rússia. Por quê? Porque tanto a Alemanha quanto a Rússia, que estavam em impasse nessa frente oriental da Primeira Guerra Mundial, o desgaste causado pela Primeira Guerra na Rússia fez com que tanto uma quanto outra tivessem um impasse muito grande sobre os esforços e a pressão de suportar a guerra. Então, houve um grande número de vítimas de guerra na Rússia, com uma persistente escassez de alimentos nos centros urbanos, causando muita agitação civil, e inclusive forçando a abdicação, em 1917, do Nicolau II, que era o czar, uma espécie de rei da Rússia, né? Isso fez com que o governo provisório assumisse, e esse governo provisório acabou tomando a decisão controversa de fazer com que a Rússia permanecesse na guerra ao lado da OTAN, ou seja, ao lado de França e Inglaterra, contra a Rússia. A frente oriental da Primeira Guerra foi um outro teatro de operações, só para a gente ter uma ideia em termos de extensão.
ela chegou do Império Russo à Romênia de um lado, do Império Austro-Húngaro, Bulgária, Império Turco-Otomano e Alemão do outro. Chegou a se estender do Mar Báltico lá no norte ao Mar Negro no sul. Só para a gente ter uma ideia do que isso quer dizer cartograficamente, olha só. Essa linha aqui que vai do Oceano Báltico, aqui em cima, Estocolmo, Turco, Estônia, Letônia, vai descendo por toda a Europa Central e Leste Europeu, até aqui na Romênia e na Bulgária, é basicamente, essa região mais ao centro aqui, seria basicamente o que representaria essa frente oriental da guerra. Em função da permanência da Rússia na guerra, não só a abdicação do czar Nicolau II foi necessária, mas também a nomeação de um governo provisório não trouxe contentamento. Isso fez com que a Revolução de Fevereiro na Rússia ainda persistisse, até que ocorre, como a gente vai ver nos próximos conteúdos, uma outra revolução, uma revolução dentro de uma revolução em outubro, que canalizou todo o descontentamento quanto à guerra, quanto à injustiça social na Rússia, quanto às decisões do governo provisório, e fez com que, em 1917, essa Revolução Russa, como a gente conhece na historiografia, a Revolução de Outubro, ocorresse e um golpe de Estado fizesse com que o Partido Comunista, né, os bolcheviques da Rússia assumissem. E os bolcheviques, quando assumem, eles recusam os termos alemães, mas quando começa a absorver na Ucrânia a presença alemã sem oposição, acabou assinando o Tratado de Brest-Litovsk, o que trouxe muito descontentamento interno na Rússia, na medida em que esse Tratado de Brest, vou pedir desculpas pela pronúncia, gente, mas não é fácil, é muita língua complicada diferente. Esse Tratado de Brest-Litovsk, em 1918, cedeu vastos territórios como a Finlândia, as províncias bálticas, parte da Polônia e Ucrânia, para as potências centrais. Tá? Então, para a gente ter uma noção do que isso representa, ela cedeu não só esses territórios que a gente já falou, mas alguns oblasts ao sul do Cáucaso para o Império Otomano, reconheceu a independência da Ucrânia. Esse tratado durou pouco tempo, porque a Alemanha ela renunciou ao tratado e rompeu relações diplomáticas com a Rússia Soviética. O Império Otomano também rompeu o tratado depois de 2 meses após invadir a primeira república da Armênia em 18, e com o armistício, em 1918, que acabou com a guerra, uma das primeiras condições levantadas foi a revogação completa desse tratado de Brest-Litovsk, que foi um dos motivos do ressentimento russo na guerra. A guerra que começa a acabar com essa ofensiva dos 100 dias, e a gente vai ver em breve que o fim da guerra causou muito ressentimento não só na Rússia, mas na Alemanha. E a situação das reparações de guerra, ou seja, das condições do término da guerra, causaram muitos problemas. Por quê? Porque um dos motivos do ressentimento alemão, que muita gente alega que foi fundamental para a Segunda Guerra, para a crise alemã da democracia na década de 20 e 30 do 20, e que criaram condições para que não só a Segunda Guerra ocorresse, mas os fascismos e os nazismos ascendessem na Europa, a explicação mais ou menos clássica e consagrada nesse sentido é que, por um lado, todo o dano causado pelos alemães, pelo espólio da destruição da guerra, deveria ser compensado por meio de indenizações, de condições dos tratados de paz que faziam com que a Alemanha tivesse de ceder territórios, ela tivesse de pagar indenizações aos países cujos quais agrediu. A Alemanha, não conseguindo pagar, teve uma revisita do plano, com um colapso econômico alemão consequente de um grau de endividamento não só pela guerra, mas por conta dessas indenizações. Para que vocês tenham uma ideia, entre 1919 e 1932, a Alemanha chegou a pagar um pouco menos que 21 bilhões de marcos em indenizações. E houve todo um contexto, que a gente vai ver no próximo conteúdo, diplomático extremamente sensível, para que a gente possa compreender os motivos pelos quais a guerra não foi, por si só, um fenômeno difícil, delicado, traumático para as populações civis e para as forças armadas envolvidas.
mas também causou um enorme problema econômico para os países, e não menos importante, as condições da criação de uma Europa de paz depois dessa grande guerra também geraram uma série de traumas que a gente vai ver a seguir no próximo conteúdo. Tudo bem? Por essa vez é só, pessoal. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.